Você já se perguntou por que você trabalha cada vez mais e compra cada vez menos? A verdade é simples e dolorosa. O dinheiro que você usa, o real, é uma fraude. O sistema Fiat é construído sobre dívida, manipulação e controle. Ele não foi feito para te libertar, foi feito para fazer exatamente o oposto, te manter escravo. Se você quer entender por que o dinheiro tradicional é uma armadilha, fica até o final comigo nesse vídeo. Vamos quebrar a Matrix e abrir o olho de muitas pessoas. Para entender o problema, antes de tudo, você precisa entender o que é dinheiro Fiat. Fiat significa dinheiro fiduciário. Em português, qualquer dinheiro criado pelos governos. Basicamente o seguinte: esse dinheiro tem valor porque o governo disse que tem. Mas até 1971 era diferente. O papel que você tinha na mão poderia ser trocado por uma quantidade real de ouro guardada no Banco Central. Resumindo a história em poucas frases, depois da Segunda Guerra, os países decidiram tornar o dólar a moeda principal do mundo e deixaram as suas reservas de ouro com os Estados Unidos, acreditando que eles manteriam a conversão garantida. Parecia seguro, até que não foi. Em 15 de agosto de 1971, o presidente Nixon deu um golpe histórico. Ele acabou com o padrão ouro. O dinheiro passou a ser literalmente papel, sem lastro no ouro, sem valor intrínseco. E até certo ponto isso não é um problema. Afinal, diamantes são pedras sem muita utilidade prática. Eles não servem para quase nada. Eles têm valor apenas porque as pessoas acreditam que têm. O que diferencia a moeda Fiat do ouro ou diamantes, por exemplo, é uma simples característica: o poder de criar mais. Hoje, os bancos centrais podem criar quanto dinheiro eles quiserem, e essa impressão desenfreada de dinheiro não poderia acontecer quando o dinheiro era lastreado em ouro. Isso abriu portas para manipulações perversas que você entenderá nesse vídeo. Mas no final, adivinha quem paga a conta? Você. Com o aumento da carga tributária, ou seja, impostos, e com mais horas de trabalho valendo cada vez menos. O dinheiro Fiat, na mão dos maiores bandidos desse país, os políticos, é uma das maiores ferramentas de controle. Vamos entender como essa dinâmica acontece. O primeiro passo para entender esse jogo sujo é entender por que o governo quer criar dívida. O motivo é exatamente o mesmo pelo qual você criaria, porque você quer gastar mais do que ganha. Assim como você, ele tem duas opções: cortar gastos ou aumentar o quanto ganha. Cortar gastos significa reduzir mordomias, privilégios e corrupção. E isso você sabe que eles nunca vão fazer. Então sobra a segunda opção: aumentar a receita. Como o governo não produz nada, a única forma dele arrecadar mais é ou aumentar os impostos ou imprimir mais dinheiro, que é o mesmo que criar dívida. Eu vou te mostrar o segredo que os ladrões usam para aumentar o imposto sem você perceber. Mas antes, vamos ver a impressão de dinheiro. Imprimir dinheiro para o Estado é lindo. Primeiro, porque ele não distribui de forma justa. Quem recebe esse dinheiro primeiro não é você, é o próprio Estado. E aqui entra o primeiro roubo. Uma vez que ele sempre consegue criar mais dinheiro, ele teoricamente pode aumentar gastos, e esse dinheiro novo pode ser usado para pagar super salários, bancar obras superfaturadas, alimentar esquemas de corrupção e financiar privilégios de políticos e amigos do rei. Só em 2023, o governo brasileiro gastou mais de 1 bilhão só com verbas de gabinete e cotas parlamentares. Dinheiro que vai direto para deputados e senadores cobrirem despesas pessoais. Mas tem um problema: isso tem um limite. Se o governo continuar se endividando sem que o dinheiro perca valor, essa bola de neve só cresce, a dívida pública vai ficando impagável e chega uma hora que o sistema quebra. E eles não vão deixar o sistema quebrar, não quando ganham milhões. Existe um jeito de evitar esse colapso: desvalorizar o dinheiro. E é exatamente isso que eles fazem. Exemplo para ficar claro: imagina que alguns anos atrás o governo gastou muito mais do que devia, roubou todo o dinheiro da população através de impostos e gastou extremamente mal. Apenas um cenário hipotético. Como ele gastou mais do que arrecadou, ele precisou fazer uma dívida de 1 trilhão, mas a moeda era o cruzeiro. Você já deve estar entendendo. Na época, era uma quantia difícil de ser paga, mas essa dívida, quando está atrelada a uma correção menor que a inflação, e normalmente está, basta esperar. Forçando uma desvalorização do dinheiro, com o tempo, aquele 1 trilhão vai valer cada vez menos e será possível pagar a dívida. E como o dinheiro não é mais lastreado em nada, é fácil desvalorizar a moeda. Basta emitir mais dívida. Resultado, eles conseguem continuar gastando e escapar do colapso. Quem paga a conta são as pessoas que não conseguem lutar contra a desvalorização da moeda. São as pessoas mais pobres que não possuem reservas e que poderão passar fome quando o dinheiro dos alimentos dobrar. Porque é isso que acontece quando você desvaloriza uma moeda. O ajuste no salário pode até chegar no final do ano, mas infelizmente os preços de todos os serviços e produtos não esperam. É como se o governo tivesse um cartão de crédito sem limite, mas quem paga a fatura é você. Você não votou por isso, mas o seu bolso sente. E existem diversas outras formas que o Estado usa essa desvalorização da moeda para roubar da população. Pega o INSS, por exemplo. Todo mês o governo usa esse dinheiro, que ainda não perdeu valor, para diversas áreas. Depois de anos, com o dinheiro corrigido de forma bem menor que a real inflação, eles te devolvem. Mas esse dinheiro já não vale mais igual valeu. Logo, é muito mais fácil o Estado arcar com ele.
Ah, mas o INSS é para você guardar, é para o seu próprio bem. Com certeza. Por isso que eles permitem a chance de você pegar o seu próprio dinheiro pagando taxas absurdas para bancos. Só falta falar que esses juros também são para o seu próprio bem. Isso tem apenas uma palavra e chama-se lobby. Eu vou parar por aqui porque eu quero que esse canal continue. No final, você trabalha por dinheiro, eles pegam boa parte do seu e ainda imprimem mais. Isso não afeta apenas os mais pobres. Existe uma perversão ainda pior na desvalorização do dinheiro. A possibilidade de, com o seu suporte, aumentar os impostos. Sim, foi isso mesmo que você ouviu, com o seu suporte. Vamos entender a armadilha. O governo adora vender a ideia de taxar os ricos. Muitos aplaudem e mordem a isca. Vamos cobrar mais de quem ganha acima de 15 mil por mês. Parece justo, né? Se o governo realmente ajudasse quem precisa, talvez até fosse. Mas deixa eu te falar o que acontece. Com o tempo, a moeda vai perdendo valor e o seu custo de vida sobe. Daqui 10 anos, com um real ainda mais desvalorizado, o mesmo almoço de hoje pode custar R$300 e 15 mil será o novo R$5.000. Você não ficou mais rico, tá comendo a mesma coisa, morando no mesmo lugar, vivendo a mesma rotina. Você pagava R$2 por litro de gasolina, agora você paga 6 e anda o mesmo tanto. Mas agora você entrou na faixa dos ricos, pois gasta mais e vai pagar mais imposto por causa disso. E o pior, vai ser penalizado pela mesma lei que anos atrás você achou que só atingiria as pessoas ricas. Você não ficou mais rico, mas paga como se tivesse. Infelizmente, eu não estou tirando isso da minha cabeça. Quem dera se eu tivesse. Podemos pegar um exemplo prático e oficial de tudo isso, a chamada defasagem da tabela de imposto de renda. Todos os dados que eu vou citar estão disponíveis no próprio site da Câmara dos Deputados. Eu vou deixar o link na descrição. Em 1995, quem ganhava até R$900 por mês era isento de imposto de renda. Com base na inflação, o IPCA, esse valor hoje deveria equivaler a R$4.600. Mas sabe quanto que é o limite hoje? Um pouco acima de 1.900. Se a tabela tivesse sido atualizada corretamente, quem ganhasse até 3,8 salários mínimos, um pouco acima de 4.600, estaria isento, pois o seu estilo de vida permaneceu o mesmo. Apesar de estar com o mesmo estilo de vida, a defasagem do imposto de renda te obriga a pagar mais. E o governo? Putz, esquecemos de corrigir a tabela do imposto de renda do jeito certo. Foi mal, não conseguimos acertar os números nessas últimas 3 décadas. A última correção, desconsiderando 2025, foi em 2014, mais de 11 anos. E as correções, tanto desse ano quanto de 2014, não refletem realmente a desvalorização que sofremos. Essa distorção faz com que milhões de brasileiros paguem mais impostos sem nunca terem melhorado de vida. E o pior é que isso acontece devagar, simplesmente deixam de atualizar a tabela e pronto, seu salário sobe, seu estilo de vida permanece o mesmo e você paga mais impostos. Isso não acontece apenas com o imposto de renda, mas com diversos outros impostos que são corrigidos de forma errada. IPVA, ICMS, INSS e a lista não para. Por isso que dos 365 dias do ano, 149 você trabalha para pagar imposto. Foi assim que chegamos aqui. 5 meses do ano você trabalha para sustentar isso. Quer dizer que a gente trabalhou até o dia 27 de maio, na semana passada, só para pagar imposto? Todo esse tempo só para imposto? Se você está destilando ódio, calma. Eu te entendo. Isso não é um erro contábil ou algum acidente que aconteceu. Isso foi feito deliberadamente. Só tem uma palavra para descrever: roubo. É a escória roubando de quem mais deveria ajudar. Essa criação de dívida e impostos gera uma desigualdade social. Muitas pessoas que não têm dinheiro não conseguem investir em ativos para conseguir acompanhar a inflação e ficam presas nesse ciclo. As faixas de isenção de imposto levam anos para serem corrigidas. Esse sistema é feito para beneficiar quem está perto da torneira de dinheiro e quem está longe só pega água suja. Essa é a fraude do sistema Fiat. Mas se o sistema Fiat é uma fraude, então qual é a saída? Se você ainda não tinha entendido, espero que tenha ficado claro. Da mesma forma que o Estado não deve controlar a religião, ele não deve controlar o dinheiro. Isso abre espaço para manipulações como vimos acima. Além disso, precisamos de um dinheiro escasso. E poderia ser o ouro. Por milhares de anos, o ouro foi o padrão de riqueza. Ele é escasso, difícil de falsificar e universalmente reconhecido. Mas tem um problema. O ouro exige confiança no custodiante, pois é difícil de transportar e armazenar. Como você sabe, em 1971, essa confiança foi quebrada com o presidente Nixon. E o que sobrou foi o papel, sem lastro e totalmente manipulável, justamente para facilitar esse jogo sujo que vimos. Uma pessoa entendeu isso e se revoltou. Foi do fruto dessa injustiça que nasceu a nossa melhor arma para combater esse jogo. Um ouro digital, escasso, imutável, sem fronteiras, sem custódia, sem governo. Essa é a proposta do Bitcoin. O Bitcoin nasceu na crise financeira de 2008, justamente quando os bancos foram salvos pelo governo pela criação de mais dinheiro. Ao contrário da moeda Fiat, que pode ser impressa sem fim, o Bitcoin tem um limite. Ninguém pode mudar essa regra, nem Satoshi, nem você, nem um governo, nem um banco.
Isso significa uma coisa: com o Bitcoin, desde que as pessoas acreditem nele, seu esforço não derrete. Ele é preservado. Você troca tempo por valor, e esse valor não pode ser diluído. Ele devolve ao indivíduo o poder de dizer: esse dinheiro é meu e ninguém toca. É o resgate da soberania individual em um mundo dominado por sistemas corruptos. O sistema Fiat foi imposto a você. O Bitcoin você escolhe. A pergunta agora é: você vai continuar jogando o jogo deles ou vai aprender as regras da liberdade?